Nesta videoaula vamos ver relógio e atrasos. Começando aqui com alguns factos relacionados com o relógio. Portanto, a fonte de onde o relógio provém determina características operacionais e fundamentais da operação do microcontrolador, nomeadamente a velocidade com que ele opera, consumo de energia e a operação precisa em termos de timing. Bem, em geral, clocks muito rápidos permitem a execução de programas a uma velocidade muito elevada. Todavia, utilizar clocks muito rápidos, estes vão, portanto, um microcontrolador vai consumir mais energia e também provocar maior interferência eletromagnética. Portanto, é possível usar osciladores simples, né, sem problemas, todavia a precisão para a contagem de tempo não é possível de garantir. Portanto, só podemos usar osciladores simples em aplicações onde não hajam requisitos de precisão temporal. Por exemplo, para implementar um sistema de um relógio real, conta segundos, minutos e horas, é necessário usar um oscilador preciso. Portanto, é assim. Bom, vamos ver aqui como é que se configura então o oscilador, dependendo dos requisitos de clock que a gente precisa, se rápido ou lento, ou se preciso ou não preciso. Portanto, existe no microcontrolador a palavra de configuração, ela possui 14 bits, e lá dentro existem as flags FOSC1 e FOSC0. Então temos 4 combinações possíveis de FOSC1 e 0 e cada configuração que a gente seleciona determina o tipo de oscilador que vai ser usado, isto é, o modo de oscilação. Então, o modo XT pressupõe que se utiliza um cristal piezoelétrico para implementar o oscilador e a frequência de oscilação situa-se na faixa de 1 a 4 MHz. Se precisarmos de maior velocidade, selecionamos o modo HIS. Portanto, aqui este modo é usado para frequências acima de 4 MHz. Todavia, chama-se a atenção que o modo HIS ele vai requerer, portanto, o microcontrolador vai absorver maior corrente e, portanto, vai consumir mais energia. Existe ainda um modo low power, okay, em que podemos usar cristais piezoelétricos com frequência de oscilação abaixo aproximadamente de 200 kHz. Podem ser, este valor não é necessariamente tanto rígido, pode ser ligeiramente menor, ligeiramente maior, okay? Este modo é o que permite menor consumo de energia. Existe também um modo RC, em que é possível implementar o oscilador usando um resistor e um capacitor. E, portanto, este modo é o que possui o menor custo, porque basta um resistor e um capacitor, mas também é aquele que tem menos precisão em termos de tempo. Justamente porque a oscilação depende do valor da RC e o R e o C possuem tolerâncias muito elevadas. Estamos a falar de algum por cento, enquanto que os cristais piezoelétricos possuem tolerâncias
da ordem das partes por milhão, ou seja, algumas unidades por milhão. Portanto, 1 milhão são 10.000 centenas. Portanto, por aqui já temos a ordem de grandeza da precisão que a gente consegue com cristais piezoelétricos nos 3 modos superiores em comparação com o modo RC. Bom, vamos ver aqui como é que se podem implementar então esses osciladores. Portanto, se quisermos usar um oscilador, ou portanto um cristal piezoelétrico para implementar o oscilador, portanto esta parte aqui representa o nosso microcontrolador, então ele tem 2 pinos, o OS1 e o OS2. Estes pinos, OS1 e OS2, eles são multiplexados com pinos da porta A, conforme visto na aula anterior. Então, se optarmos por usar um oscilador, portanto um cristal piezoelétrico como oscilador, então vamos ter que abrir mão destes 2 pinos da porta A e, obviamente, configurar, portanto, na palavra de configuração, estes pinos para serem usados como oscilador. Bom, então, basicamente, um oscilador de cristal, ele é assim, é feito da seguinte forma: possui, na sua forma mais simples, um PMOS, possui um NMOS, portanto, o PMOS liga à VDD, à alimentação, o NMOS liga à massa, portanto, aqui o PMOS e o NMOS formam um inversor, este aqui, e depois a entrada e a saída do inversor estão ligados usando uma resistência de realimentação que vai ajustar aqui o ponto de funcionamento DC. Tá? Depois isto vem para fora, a entrada do inversor vem para fora, no pino OS1, e depois temos aqui o pino OS2. Portanto, eu disse que este inversor era aquele, não é este, é este aqui. Este é o inversor da oscilação. Então cá fora a gente liga o nosso cristal piezoelétrico. Pode ser um cristal, ok? A frequência, portanto, a frequência que está escrita no cristal é a frequência da oscilação dele. Depois aqui colocamos uns capacitores ligados à massa. Portanto, 2 capacitores. Isto é obrigatório para que se verifique aqui o critério de Barkhausen. Portanto, daqui para aqui temos um desfazamento de 180 graus. E então, o cristal piezoelétrico, ele em termos equivalentes é uma resistência série, um capacitor série e um indutor série. Depois tem aqui um capacitor paralelo. Este CP é da ordem dos picofaraday, este CS é da ordem dos femtofaraday. Esta resistência é da ordem de alguns ohms, isto é da ordem dos nanohenry. Bom, então isto aqui é o nosso, em termos equivalentes elétricos, isto aqui é o nosso cristal piezoelétrico. Então aqui a gente coloca cá fora o capacitor primeiro e aqui coloca o outro capacitor. Então daqui para aqui vamos ter na frequência da oscilação um desfazamento na frequência da oscilação série, dada pela ressonância séria aqui dentro do cristal, desfazamento de 180 graus também. Bom, então 180 mais 180 traduzem-se em 360 graus de realimentação. Portanto, aqui o nosso circuito ele vai oscilar. Portanto, verifica-se aqui o critério de Barkhausen. Bom, mas aqui a teoria da oscilação não é foco desta videoaula, isto foi mesmo só por curiosidade complementar. Vamos então aqui voltar ao nosso oscilador. Então é necessário ter aqui o cristal e depois aqui nos seus terminais um capacitor para a massa. Okay? Para isto funcionar, porque só o cristal não é suficiente.
E a frequência que está escrita no invólucro do cristal é que vai determinar a frequência de oscilação. Portanto, esta então é uma forma de implementar o oscilador usando o cristal. Então precisamos de um cristal e de 2 capacitores. Bom, e depois escolhemos o cristal para a frequência que pretendemos. Podemos comprar um cristal de 1 MHz, se quisermos uma frequência de 1 MHz, ou um cristal, por exemplo, de 4 MHz, para uma frequência de oscilação de 4 MHz. Bom, vamos imaginar então que a gente escolhe um cristal de 4 MHz. Tá? Internamente o microcontrolador ele vai ter um divisor de frequência em que, portanto, ele vai dividir a frequência de 4 MHz por 4, ou seja, tendo 1 MHz, significando 1 MHz tem cumprido um microsegundo. E, portanto, esse microsegundo é o tempo que uma instrução demora a executar. Portanto, se a gente quiser saber qual é a velocidade de execução de uma oscilação, é só, portanto, calcular o inverso da frequência dividida por 4. E temos então o nosso tempo de execução de uma instrução. Também podemos usar aqui portanto, uma fonte, um oscilador externo, por exemplo, um gerador de sinais, portanto, configurado para uma onda retangular, né? E pronto. E depois aqui é só, portanto, este aqui tem um inversor. O inversor é bom colocar justamente para para isolar o pino do microcontrolador OS1 aqui do gerador de sinais, mas não é obrigatório. Podemos ligar isto diretamente, sem problema. Bom, a questão é que aqui a gente pode se enganar e se o microcontrolador estiver a ser alimentado com 5 V, se a gente se enganar e colocar aqui uma onda com 15 V de pico, então podemos destruir o nosso microcontrolador. Bem, então aqui este pino, ele está aberto. Bom, aqui a gente pode, portanto este pino OS2, portanto aqui se a gente colocar aqui, vamos esquecer isto, né? Vamos imaginar que colocamos aqui então uma onda retangular que provém aqui do gerador de sinais, então a onda passa a este inversor, né? E temos aqui então na saída do pino OS2 a onda que a gente injetou, não é? Se aqui tivermos X, aqui vamos ter X negado, sem problema. Outra coisa importante aqui é possível também configurar aqui um sinal para pôr o microcontrolador, digamos, em pausa. Se a gente colocar aqui um 1, né? Aqui desativamos este inversor que é usado aqui no oscilador. Então o microcontrolador fica sem sinal. Pode ser 0 ou 1, não importa. Então para dentro não temos clock. Okay? Então voltando então aqui ao relógio externo. Então, tanto usando o relógio externo como um oscilador piezoelétrico usando cristal ou um ressoador cerâmico para velocidades mais altas, temos que programar um destes 3 modos, o HIS, XT ou LP. Agora, se quisermos implementar o oscilador resistor capacitor, portanto, isto que está aqui, portanto, é interno ao clock, né, ao microcontrolador, temos aqui o pino OS1. Isto aqui, obviamente, a gente configurando para este modo, vão-se estabelecer internamente circuitos digitais com interruptores que se abram e fecham, de maneira que o que nós temos no pino OS1 é aqui um buffer Smith trigger e depois seguido de um NMOS. Bem, cá fora
a gente tem então o resistor e o capacitor. Tá? Então, e no pino OS2 vamos ter aqui a frequência da oscilação. Aqui temos F OS. E aqui vamos ter esta frequência vai lá para dentro do microcontrolador e depois vai passar os circuitos de divisão de frequência por 4. Então aqui no OS2 temos o sinal que aqui está com uma frequência dividida por 4. A frequência de oscilação é fácil, é 1 sobre 2 πRC. É determinada pela resistência e o capacitor externo. Como é que esta coisa funciona? Bom, temos aqui o nosso inversor, tá? Não é inversor, nosso buffer, portanto, seja de colocar aqui 0, aqui temos 0, se colocarmos 1, temos 1. Mas atenção que ele é Smith Trigger, tá? E temos aqui então o NMOS ligado à massa. O NMOS, se a gente colocar aqui um 1, ele conduz, se colocarmos um 0, ele fica aberto. Aqui então colocamos o R e aqui o C. Ok. Temos o sinal A e o sinal B. Bom, vamos ver o que é que se passa então aqui. Erase. Ok. Bom, a gente aqui começa. Vamos imaginar que no início este capacitor ele está descarregado, né? Atenção aqui a 0. Então temos aqui o sinal A. Temos a tensão VDD. Okay. Então ele começa em 0. Tá? Então aqui vamos começar a ter uma corrente de carga do capacitor. E aqui a tensão do capacitor ela vai aumentando exponencialmente. Tá? Entretanto aqui, vamos aqui colocar aqui um limiar. Tá? Ele tem aqui um limiar. Portanto aqui para todos os efeitos, abaixo deste valor é 0 e acima é 1. Então quando a gente liga isto, temos 0 e aqui na saída também temos 0. Tá? Então aqui o MOSFET está aberto e aqui o capacitor carrega tranquilo. Então aqui vamos desenhar aqui o nosso sinal B. O B aqui, portanto aqui este buffer, ele aqui limpa o sinal tornando-o digital, tá? Para todos os efeitos é como se fosse um comparador. Então aqui no início temos 0. Tá? Isto é o B. Bom, se isto fosse um driver normal, vamos primeiro pensar aqui no driver normal. Quando a gente cruzasse aqui este ponto, ele ia inverter, não é? Então, portanto, quando cruzasse este ponto, ele iria considerar que aqui na entrada tínhamos um 1. Então aqui teríamos um 1. Então aqui ele iria colocar um 1 na porta do MOSFET e o MOSFET iria conduzir. Então aqui a entrada iria, portanto, o que iria acontecer, portanto, se ele dissesse que isto aqui era imediatamente um 1, o que ia acontecer é que isto caía de logo, direto. Porque aqui o MOSFET, ele conduzia. Entretanto, aqui iríamos ter um 1, né? 1. Entretanto, aqui a tensão B, a tensão A, como caiu rapidamente, aqui na saída também iríamos cair aqui também rapidamente. Então, para evitar esta situação, vamos colocar aqui 2 níveis de decisão. Portanto, vamos apagar isto e agora recomeçar novamente. Vamos melhorar aqui a figura. Okay. Aqui é VDD.
vamos ter dois patamares, justamente os patamares semi-trigger. Então, no início ele começa a conduzir, quando passar o primeiro patamar no sentido ascendente ele ignora, não é? Ou seja, ele vai considerar que ainda é zero na saída, tá? que é um zero na entrada e portanto coloca o zero na saída. Agora, quando ele passar aqui este patamar, né, no sentido crescente, ele vai mudar o estado lógico, está certo? E portanto, ele vai passar de 0 para 1. Então, na saída, aqui neste ponto, ele muda para 1. Claro, mudando para 1, ele vai começar a descarregar. Ok? Aqui temos a resistência série do canal do nosso MOSFET. Está certo? RS. E portanto ele descarrega. Claro que aqui este tempo de descarga, né, para baixo é muito pequeno, não é? Só está aqui está é um pouco exagerado. Então enquanto ele vai descarregando, enquanto não atingir agora aqui este segundo patamar, que é o patamar de sensibilidade na descida, não é? Este é o de subida, este é o de descida, por causa do speed trigger. Enquanto ele não chegar aqui na saída ele vai considerar que é um 1. Tá? E ele continua aqui a descarregar portanto, o capacitor. Entretanto, chegando aqui, neste ponto, ele vai assumir que se trata de um 0, está certo? E aqui a saída, então, B passa a 0. Passando a saída a 0, aqui o MOSFET corta. Tá? Então recomeça novamente a carga até atingir este ponto. Novamente atingindo portanto, o patamar de transição na subida, ele troca o nível de 0 para 1, de 0 para 1, né? E começa a descarregar novamente. Pronto, e agora vai andar assim aqui para cima e para baixo. Bom, aqui o semi-trigger tem justamente essa vantagem de, portanto, sem o semi-trigger aqui estes pulsos a 1 na saída seriam muito curtos, seriam quase ruído, não é? E seria difícil ter aqui um clock bem definido. Se não, com o semi-trigger a gente consegue ter pulsos bem definidos e de igual largura. Bom, é fácil perceber. Aqui vou usar uma outra cor, color, para ilustrar o que é que acontece quando a gente alarga os patamares de transição. Bom, se alargarmos os patamares de transição, não é? Aqui, portanto, o azul vai ficar 0 mais tempo, não é? E depois começa a cair. Ele vai ter mais tempo também para cair. Tá? Agora, mais tempo a subir. O que quer dizer que alargando os pulsos, portanto aqui os patamares, os pulsos vão ficar mais com durações maiores. E portanto é muito fácil então implementar um oscilador usando um resistor e um capacitor. Claro que aqui o tempo de subida, não é? Principalmente o tempo de subida, ele depende da constante RC externa. Se o R e o C tiverem valores, portanto, os valores têm tolerâncias, não é? Então esse RC também varia e portanto a frequência vai variar. Portanto, isto é bom para este tipo de oscilador, é bom para situações em que a gente não queira contar o tempo de forma precisa. Se quisermos contar o tempo de forma precisa, temos que usar um oscilador de cristal ou cerâmico. Por exemplo, usando um cristal piezoelétrico de 4 MHz, então internamente a instrução vai demorar 1 microsegundo a executar. Então, se a gente quiser implementar um delay por exemplo, de um segundo, temos que arranjar uma forma de executar 1 milhão de instruções.
Tá? De maneira que o tempo de execução de 1 milhão de instruções é 1 segundo. Vamos ver algumas técnicas de implementar então temporizações. Temporizações de tempo real. Bom, continuando ainda aqui com os osciladores, temos então aqui algumas tabelas, portanto, para o caso do cristal piezoelétrico e para o caso do ressoador cerâmico. Então temos aqui a faixa de frequências típicas para cada modo e os capacitores recomendados para se ligarem nos pinos OSC1 e OSC2. Reparemos então agora aqui o caso do capacitor resistor. Portanto, se a gente quiser uma frequência interna de 1,3 MHz, né? Quer dizer que a frequência externa é 5,4 MHz, então o R e o C tomam estes valores. Bom, se quisermos uma outra frequência diferente, teremos que agora jogar aqui com estes valores de R e C. Bem, vamos ver aqui algumas especificações elétricas do nosso PIC 16F628A e depois vamos ver a seguir como é que isso implica na frequência de oscilação. Portanto, aqui o dado mais importante é a tensão em VDD. Portanto, relativamente ao VSS, supondo que ligamos o VSS à massa, então o VDD, a sua tensão admissível terá de estar entre menos 0,3 e mais 6,5, sendo que a tensão nominal de alimentação é 5 V, mas o nosso PIC ele aguenta esta faixa de tensões. Portanto, temos então aqui a faixa de tensões com que podemos então alimentar o nosso PIC. Vamos ver aqui, portanto, o gráfico da frequência de operação do nosso PIC e aqui, portanto, ele só vai funcionar com alimentações entre 3 V e 5,5, com tensões inferiores. Ele aguenta, mas não funciona. Com tensões superiores a 5,5, ele também aguenta, não se destrói, mas não vai funcionar. Portanto, com uma alimentação nominal de 5 V e limitada a 5,5, portanto, é possível colocar o nosso PIC a funcionar a 20 MHz. Todavia, se a tensão de alimentação for 5%, se for 10% inferior à tensão nominal, isto é, se for de 4,5 V, ele ainda tem capacidade de oscilar a 20 MHz. Se a tensão de alimentação diminuir abaixo desses 10% da tensão nominal, de maneira que ela cai abaixo de 4,5 e, obviamente, continua maior ou igual que 3 V, então a frequência máxima vai caindo. Por exemplo, com uma alimentação de 4 V, o nosso microcontrolador pode funcionar com uma frequência de 15 MHz. Portanto, com a tensão mínima de 3 V, por exemplo, vamos imaginar que o alimentamos com 2 pilhas AA, e temos que garantir que a tensão não cai abaixo de 3 V, portanto, o mais seguro será usar uma pilha com uma tensão maior ou 3 pilhas AA e depois um regulador de tensão, 3 V. Então, com essa tensão mínima de 3 V, conseguimos que o nosso microcontrolador funcione com uma frequência máxima de 10 MHz. Bom, existe ainda a versão de baixo consumo de energia do PIC 16F628A,
que é o PIC 16 LF 628A. Portanto, a referência é igual, exceto que a gente acrescenta aqui um L de low power. Tá? Com a versão de low power, então aqui podemos alimentá-lo. A tensão mínima desce de 3 para 2 volts. Todavia, se a gente quiser alimentá-lo com uma tensão entre 2 e 3 volts, a frequência com que ele vai oscilar máxima será só de 4 MHz. Bom, e depois temos aqui, para tensões superiores, temos então as mesmas faixas de funcionamento do PIC 16F 628A, portanto, da versão que não é de baixo consumo. Portanto, aqui é interessante usarem-se, por exemplo, duas pilhas AA de 1,5 V, ou seja, com 3 V, e reparemos que ele com 3 V consegue oscilar a 4 MHz. Então, com essas duas pilhas, à medida que elas vão descarregando, isso não compromete o funcionamento, porque enquanto as pilhas, a série das duas pilhas, não diminuir abaixo de 2 V, o nosso microcontrolador, a versão low power, consegue operar a 4 MHz. Portanto, a versão low power utiliza circuitos otimizados, portanto também é mais complexo internamente, é ligeiramente mais caro. Estamos a falar de componentes muito baratos, apesar de tudo. Mas e já agora, os pinos da versão low power são compatíveis com a versão não low power. Bom, vamos agora ver como é. Então, agora que sabemos um pouco sobre frequências de operação do microcontrolador, quais são as suas frequências admissíveis e os modos de oscilação e como implementar esses osciladores, vamos agora ver então como é que podemos usar isso em nosso favor para implementar atrasos. Portanto, com relação ao ciclo de instrução, no interior do nosso microcontrolador, portanto, ele executa uma série de ações antes de executar a instrução. Primeiro vai buscar a instrução à memória de programa, vai extrair essa instrução da memória de programa, depois vai olhar para o opcode e para os operandos, e determinar que ações essa instrução impõe, o que é preciso fazer, e finalmente faz o que é suposto fazer. Tá? Portanto, para ele executar todas estas três operações sequenciais, ele necessita de um determinado tempo. Esse tempo é fixo. E o ciclo, a frequência com que estas instruções são executadas é dada por 1/4 da frequência de oscilação do nosso relógio, significando isso que a execução de uma instrução, que consiste na execução destes 3 passos, é o período da frequência dividida por 4, ou seja, é 4 sobre a frequência de oscilação. Portanto, então supondo, já foi referido, mas então supondo que temos um oscilador que oscila a 4 MHz, então a frequência, portanto, o ciclo de instrução será 1 MHz. E, portanto, ele demorará 1 microsegundo a executar uma instrução. É importante reparar que no caso do PIC 16F628A, a maioria das instruções demoram um ciclo de instrução, ou seja, demoram 1 microsegundo. Existem algumas exceções. No caso, temos o GoTo, Call, Return, RETFI e o RETLW, que requerem 2 ciclos de instrução, ou seja, cada
uma destas 5 instruções leva 2 microsegundos a ser executado. Depois temos aqui o DEC-FSD, o INC-FSD, depois o BT-FSC e o BT-FSS. Então temos aqui as instruções condicionais. Portanto, estas instruções condicionais demoram 2 ciclos de instrução, caso, vamos imaginar que temos aqui esta instrução condicional, não é? Temos aqui a próxima e depois temos aqui a outra a seguir. Okay? Então a gente executa a instrução condicional e, portanto, se ele pular a instrução que está imediatamente a seguir, se a ignorar, então leva 2 ciclos de instrução, ou seja, 2 microsegundos. Caso contrário, caso ele não pule, caso não ignore, ele demora só 1 ciclo de instrução, ou seja, demora só 1 microsegundo. Que é relativamente fácil de perceber, não é? Ele leva 1 microsegundo para executar, não é? E executar depois a seguinte, não é? Portanto, então, leva 1 microsegundo para executar, então se ele pular, não é? Ele precisa de 1 microsegundo adicional para executar esse salto, tá? Então, estas instruções, 4 instruções condicionais, elas tipicamente demoram 1 ciclo de instrução e precisam de 1 ciclo adicional para pular a instrução seguinte. Basicamente é como se executássemos esta instrução, não é? E depois executássemos um goto, mais a próxima instrução, mais 1. Bom, na implementação de delays é muito importante ter isto em conta, não é? Apesar de na maioria das situações 1 microsegundo não fazer grande diferença, se a gente tiver a implementar um relógio de tempo real, portanto, se a gente 1 microsegundo já a mais ou a menos, ao fim de 1 mês traduz-se numa imprecisão significativa no nosso relógio. Vamos ver aqui um exemplo de um ciclo de atraso. Portanto, aqui temos aqui o tag counter. Basicamente isto aqui é o início do nosso código de exemplo, não é? Temos aqui o tag counter, temos aqui o tag loop. Então é assim, a gente aqui faz counter igual a 0C, tá? Agora vamos fazer o move literal de 200 em decimal para o work register e vamos então depois fazer o conteúdo de contador, né? O conteúdo de contador, que é o conteúdo da posição 0x 0c na nossa memória de dados, igual a 200. Pronto. 200 na base 10. Após a execução desta instrução, então a posição de memória 0c contém o valor 200. Agora temos aqui uma instrução NOP, na realidade temos duas. O NOP significa No Operation, portanto o microcontrolador simplesmente, literalmente, perde aqui um ciclo de instrução, ou seja, perde aqui 1 microsegundo. Portanto, aqui, fica aqui a perder tempo 1 microsegundo, mais 1 microsegundo. Bom, agora aqui temos o DEC-FSD counter, 1. Portanto, ele aqui vai decrementar o valor, o conteúdo da posição 0C e guardá-lo nele próprio. Portanto, aqui este 1 é equivalente a termos aqui F. Tá? Então, continuando, ele faz então esse decremento. Aqui está. Aqui é C. Okay. 0C. Menos. Ou seja, decrementa. Bom,
ele salta, ele ignora esta instrução se o decremento chegar a 0. Tá? Portanto, como a gente aqui, como aqui a posição de memória possuía 200, após esse decremento passa a possuir 199. Bom, acontece que 199 não é nulo e então ele não vai ignorar esta instrução e vai novamente e vai então saltar para ali e vai perder aqui novamente 2 microsegundos. Agora acontece que o goto ele demora 2 microsegundos. Ele, para executar esta instrução sem ignorar, é 1 microsegundo. Portanto, notemos bem isto. Então ele aqui vai começar a saltar, não é? A executar aqui ciclos, não é? Quando o valor aqui, quando o resultado de decremento for 1, não é? Ele vai saltar pela última vez e vai voltar aqui, é decrementado de 1 para 0. E nessa situação ele vai então ignorar esta instrução. E portanto aqui o DECFSZ vai gastar 2 microsegundos. O que quer dizer que nós, se a gente então usar este valor 200, significa que vamos ter 199 ciclos, não é? Portanto 199 saltos, vezes 2, mais 1, mais 1, mais 1, ou seja, 199 vezes 5 microsegundos. Na última passagem, no 200º ciclo, temos 1 mais 1, mais este salto aqui, mais 2, ou seja, 4. O que quer dizer que, então, no total, portanto, daqui até ao end, do início até ao fim, foram executados, portanto, 199 ciclos de instrução, ou seja, 199 vezes 5 mais 4, ou seja, 999. Então, se a gente assumir um relógio, um oscilador com uma frequência de 4 MHz, né? Então o delay será estes 999 ciclos de instrução vezes 1 microsegundo, ou seja, 999 microsegundo. O que quer dizer que se a gente quiser ter aqui 1 milissegundo exato, né? 1 milissegundo são 1000 microsegundos. O que quer dizer que aqui, antes do end, né? Aqui teríamos que ter um NOP adicional, que é o microsegundo que falta para termos então 1000 milissegundos, ou seja, desculpa, 1000 microsegundos, ou seja, 1 milissegundo. E cá está o código. Tem aqui então o NOP. Vamos aqui implementar um pisca-pisca com 500 Hz de frequência, isto é, o LED está a 1 milissegundo aceso e 1 milissegundo apagado, e portanto aqui 1 mais 1 são 2 milissegundos, então a frequência é 500 Hz. Como é que podemos então fazer isso? A gente vai aproveitar o código anterior. Então temos aqui início do nosso código, não é? Aqui, vamos supor que já temos o LED, portanto aqui esta instrução como define, tá? Anteriormente, então temos aqui LED on, acende LED. Aqui temos o código anterior, o que faz perder 1 milissegundo. Agora temos aqui apaga o LED, que temos novamente o mesmo código, só que aqui temos aqui, ao invés de ser loop, tem que ser loop 1, e aqui ao invés de ser loop, tem que ser loop 2. Okay? Então o código anterior aparece aqui repetido. E finalmente aqui, após isto, né, temos aqui go to início. Então temos aqui isto a piscar, o LED a piscar com uma frequência de 100 kHz, 500 Hz. Bom, na realidade,
isso não é bem verdade. É quase 500 Hz. Portanto, aqui temos que ter em conta que ele vai demorar 1 microsegundo para executar esta instrução, para pôr o 1 no pino da porta que está a ser usada. Aqui vai ter que gastar 1 milissegundo para pôr 0 nesse mesmo pino, e aqui vai ter que gastar 2 microsegundos para saltar aqui para o início. Então, na realidade, aqui a frequência é 1 sobre 2 milissegundos mais 1, 2, 4 microsegundos, que é menor 500 Hz. Ok? Portanto, se a gente quiser uma frequência exatamente 500 Hz, claro, a menos da precisão do nosso cristal piezoelétrico, teremos que, portanto, alterar aqui este código, de maneira a que a frequência sejam 2 milissegundos, portanto, o período sejam 2 milissegundos exatos, e não 2 milissegundos mais 4 microsegundos. Assim está melhor. Vamos agora ver aqui como implementar um pisca-pisca de 1 kHz de frequência. Portanto, aqui o delay não é de 1 milissegundo, mas sim de 500 microsegundos. Então, aqui no início a gente tem que definir o valor que vai então definir o total de atraso, não é? Então aqui o total é 100 menos 1, 99 vezes 5 mais 4, ou seja, 499 microsegundos. Então repetimos aqui o código anterior e depois colocamos aqui um NOP, que é para completar os 500 microsegundos. Vamos então ver como é que se implementa o pisca-pisca com 1 kHz de frequência. Tá? Bom, agora aqui para 1 kHz de frequência, não é? Temos 1000 microsegundos, não é? 500 para estar ligado e 500 para estar apagado. Então aqui temos o início, LED on, sempre LED. Temos aqui o código que faz o atraso de 500 microsegundos. Temos aqui LED off. E aqui, novamente, o código que faz o atraso de 500 microsegundos. E aqui volta o início. Na realidade, aqui a frequência vai ser igual a 1 sobre 1 milissegundo mais 4 microsegundos. Bom, se a gente quisesse então que esta frequência fosse exatamente igual a 1 kHz, né? Aqui teríamos de escolher o valor 99, aqui colocar mais que um NOP, de maneira que o atraso total, portanto aqui a gente tem 1 microsegundo, tá? Aqui temos 1 microsegundo, 2 microsegundos, então o atraso total aqui teria de ser 498 microsegundos. A mesma coisa aqui também. 498 microsegundos. Portanto, aqui teria de ser 99, aqui 99 e aqui teríamos de ter mais NOPs para conseguirmos ter esta temporização. Então iremos ter 498 mais 1, 500 microsegundos, e aqui 498 mais 2, que é 500 microsegundos. Então aqui teríamos uma frequência de 1 kHz. Exato.
Vamos agora ver, portanto, os exemplos que nós vimos anteriormente era para um oscilador de 4 MHz. Bom, a frequência de oscilação, ela também depende, portanto, ela vai ter efeito na temporização. Portanto, aqui, este código que aqui está, portanto, ele então demora 999 ciclos de instrução, portanto, aqui de loop para end, não é? Portanto, se a gente usou o oscilador de 4 MHz, então o delay foi de 999 vezes o microsegundo, ou seja, foi 999 microsegundo. Se a gente usar um oscilador 5 vezes mais rápido, o delay é 5 vezes mais lento. O delay é 5 vezes menor, ou seja, é 999 vezes o 0,2 microsegundo. Ou seja, o delay então é apenas de 199,8 microsegundo. Quer dizer que se quiséssemos 0,2, se quiséssemos 200 microsegundo, teríamos que ter um NOP adicional. Agora, se usarmos um oscilador de 100 kHz, o delay é 999 vezes o tempo que demora a executar uma instrução, 40 microsegundos. E portanto aqui o delay é muito maior, é 39,96 milissegundos. Portanto, usando frequências osciladores, portanto, frequências de oscilação diferentes, também vamos ter delays diferentes. E portanto, para calcular um delay, ele só é válido para uma determinada frequência de oscilação. Bem, vamos ver aqui a definição, então, de um único ciclo de delay, portanto, um single delay loop. Portanto, aqui temos o código geral, né? Então temos aqui portanto, counter. Portanto, aqui temos o endereço na memória de dados, o file register. Aqui temos um valor n maiúsculo, tá? Que é o número anteriormente ele era 200 e 100, tá? Ou seja, o número de iterações. E aqui a gente carrega o counter, esta posição de memória, com o número de iterações, e então temos aqui o nosso código, tá? Portanto, se aqui a gente tiver K NOPs, tá? Daqui até aqui, então se o oscilador possuir a frequência F, se ele oscilar esta frequência, então vamos ter este número de ciclos de instrução, K mais 1 vezes N, o N que está aqui no código. Então o delay será este número vezes o tempo de execução de uma instrução. Esse tempo de execução é 4 sobre F. Tá? Então o delay total é K mais 3 vezes N vezes 4 sobre F. Aqui ficam algumas sugestões de estudo. Uma para descrever o código que executa um delay de 1 milissegundo para um oscilador de 20 MHz e o que executa o delay de 1 milissegundo para um oscilador com frequência de 100 kHz. Mais algumas sugestões de estudo e vai-se chegar a uma conclusão interessante. Portanto, a primeira sugestão é implementar um código que implementa um delay de 100 milissegundos para um oscilador com frequência de 100 kHz e o mesmo delay para um oscilador com frequência de 20 MHz. A conclusão que se vai chegar é a seguinte, é que delays muito longos, muito grandes, não se vão conseguir implementar usando simplesmente um único anel, principalmente se a frequência de oscilação for grande também.
Então, neste caso é necessário usar anéis, portanto, ciclos de delay cascateados, ou usando, dito de outra forma, usando nested cycles. Portanto, vamos ver aqui um pequeno exemplo. Vamos atribuir a este tag counter1 o conteúdo de uma posição de memória na memória de dados, ou seja, um file register. O counter2 é um segundo file register. Agora, o número de iterações 1, NIT1, é definido como N1 e o NIT2 é definido como N2. Portanto, aqui vamos ter dois file registers, ou seja, duas variáveis, não é? Porque para todos os efeitos a gente vai ter um ciclo nested cycle, não é? Um for N1 igual, não é? Etc. Depois um for N2 igual. Portanto, vamos ter aqui um ciclo encravado dentro de outro ciclo. Ou seja, vamos ter aqui nested cycles. Portanto, precisamos das variáveis e também dos valores, não é? Do valor máximo. Aqui a escolha das variáveis foi um pouco infeliz. Melhor chamar M1 e M2. Portanto, vai de x até N1 e aqui vai de x até N2. São justamente as iterações no primeiro ciclo e no ciclo interior. Bom, então aqui, seguidamente, a gente vai carregar as iterações no NIT1 no counter1 e depois vamos ter aqui o primeiro loop, não é? E alguns aqui dentro vamos carregar o número de iterações do segundo loop. Bom, vamos então aqui ao nosso código. Tá? Temos então aqui o ciclo exterior. Temos nop. Temos aqui uma série de nops. Aqui então, conforme foi dito, antes de executarmos o segundo loop, temos que carregar o file register counter2 com o segundo número de iterações. Temos aqui novamente temos aqui então o ciclo interno, o loop interno, o loop 2. Aqui temos o decremento do counter 2 e aqui temos a decisão, o ciclo condicional. Okay? Então isto aqui é o for M2. Portanto, é o for interno. Aqui é o for externo. Tá? E aqui é o fim da execução. Então aqui vamos ter um conjunto de nops e aqui vamos ter um outro conjunto, não necessariamente igual, de nops. Bom, então o número de nops no primeiro ciclo, no loop 1 é K1 e o número de nops no ciclo interno, no loop 2, é K2. Então, supondo que temos uma frequência de oscilação de F, tá? Então o número de instruções no ciclo interno, usando o N2 e o K2, portanto, vamos ter um número total de K2 mais 3 vezes N2 instruções dentro do loop interno. O loop externo, ele vai executar K1 mais C2 mais 5 vezes N1 instruções, ciclos de instruções. E, portanto, o nosso delay total vai ser este C1 vezes o tempo de execução de uma instrução, que é 4 sobre F, ou seja, C1 o delay total vai ser C1 vezes 4 sobre F, que vai ser aqui esta fórmula toda aqui expandida. Damos em C2, colocamos-lo aqui dentro e depois é só aqui, então, a exprimir o delay em termos de K1, do primeiro número de nops, K2, do segundo número de nops e aqui das contagens. E, obviamente, aqui do nosso relógio. Bom, anteriormente a gente só tinha um N1, um único N. Agora temos aqui N1 vezes N2. Portanto, é possível escalar isto para um valor muito maior se tivermos aqui frequências elevadas.
Ora bem, então aqui como sugestões de estudo, vamos supor que a frequência de oscilação é 4 MHz, então aqui pretende-se determinar os valores mais apropriados K1, K2, N1, N2 para um delay de 100 milissegundos. E podemos ter aqui mais que uma opção de implementação, como é natural. Um outro exemplo é usando um oscilador de 125 kHz, determinar os valores apropriados K1, K2, N1 e N2 para um atraso de 1,6 segundos. Tá? E temos aqui também as opções 1 e 2.